Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pronto, então, sobre o professor Martônio Montalverne, que dispensa apresentação, mas é de praxe fazer. Quem sou eu para lhe apresentar, né? Mas vamos lá. Ele possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e mestrado pela Universidade Federal do Ceará. E doutorado em Direito pela Wolfgang Goethe, Universidade de Frankfurt. E ele foi orientado pelo professor Dr. Wolf Paul, que é um grande nome do direito, né? É pós-doutor em Direito pela mesma Universidade de Frankfurt e atualmente ele é professor titular da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. E ele é presidente da PACEFOR e é membro da comunidade acadêmica no Conselho do Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Então, eu vou passar a palavra para o professor Martônio Montalverne e agradecer mais uma vez a presença e a todos que nos assistem, e vamos prosseguir. Muito boa tarde, prezada Carolina, boa tarde a todos e a todos. Eu queria, nesse primeiro momento, doutora Carolina, registrar a minha enorme alegria e satisfação, não somente pelo convite, mas, sobretudo, por saber que a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará promove um evento com este conteúdo, um evento com essa qualidade. Parabenizo a todos, né, da direção da Escola da Magistratura. E essa minha palavra inicial, ela se fundamenta, Carolina, no que eu chamaria daquilo que, nos anos 70, na transição, aliás, dos anos 60 aos anos 70, ninguém mais, ninguém menos que Hannah Arendt, ela, após a publicação de Eichmann em Jerusalém, ela refez uma das suas últimas publicações, onde ela reuniu diversos artigos e conferências, e ela chamava a atenção coletiva pela responsabilidade e coragem quanto aos julgamentos, quanto à história, para que o passado não se repetisse. E ela dizia que há uma necessidade coletiva de todos nós de termos a responsabilidade pelo julgamento do que aconteceu no passado. O esquecimento é a condenação ao erro e ao engano. A responsabilidade e a coragem de julgar consiste, na verdade, sobretudo na esperança para o futuro. Aqui, claro, dialogando com a chamada filosofia da esperança de Ernst Bloch, ou seja, no sentido de que nós já fizemos nossa escolha, nós sabemos o que queremos, isso não se trata de um lamento do que poderia ter sido ou do que será, mas é uma escolha objetiva da sociedade. E, nesse sentido, nós fizemos essa escolha com a nossa Constituição de 88. Nós sabemos o que é que nós queremos, consta da nossa Constituição, ainda que bloqueada, não é por questões políticas bem mais complexas do que ele cabe dizer aqui, mas consta a tentativa da realização de uma democracia econômica, fazer da democracia política uma democracia econômica, e consta, sobretudo, a necessidade de olhar para as ruínas que ficaram para não repeti-las. Então, nesse contexto, a filosofia serve para isso, para dar respostas para os nossos problemas concretos, né? E não uma mera especulação do abstrato. A filosofia é para resolver um problema do dia a dia, para mostrar, me advertir como eu devo me comportar diante das situações cotidianas. E eu devo me comportar diante de situações cotidianas como essa, nesse sentido, no sentido de ter a coragem e a responsabilidade por um julgamento. Então, esse seria um fundamento, não é, filosófico, que eu viria para parabenizar a SMEC pela realização desse evento, pela organização. Como eu disse, é um evento importante e, tanto quanto isso, é um evento necessário.
nesse momento que nós vivemos no Brasil e no mundo. Então, essas são as minhas palavras iniciais, viu, Carolina, e a todos que nos ouvem, relativamente, né, à natureza da minha exposição. Fico muito honrado de participar dessa conferência. Agora aparece no encerramento do evento. Eu vi algumas das mesas redondas, né, da riqueza dos debates, repito, e da sua necessidade. Então, fico assim inteiramente lisonjeado com o convite, com gentileza da Escola da Magistratura do Estado do Ceará, e o meu mais sincero e profundo reconhecimento da necessidade desse evento. Tá? A respeito do tema do que nós falamos, da democracia, né, de hoje, e em diálogo com essas minhas palavras iniciais, eu queria lembrar o seguinte: parece-me, né, com um certo olhar, com uma perspectiva, de que nós podemos constatar com alguma facilidade que a democracia tem corrido riscos atualmente. Isso não se observa somente no Brasil. Com o acirramento das eleições de 2022, com o episódio de janeiro de 2023, mas nós observamos para um passado recentíssimo e constatamos, por exemplo, o 6 de janeiro nos Estados Unidos de 2021, né? Ou seja, 2022, perdão. Né? E também nós observamos noutras sociedades, né, o crescimento de setores políticos que não guardam nenhum compromisso com a manutenção, sobretudo, daquilo que tanto se exigiu e tanto se discutiu e conseguiu se formular no século XX, embora tenha sido vitimado, mas a formulação existe, que é o universalismo. E o universalismo, como o próprio nome diz, pressupõe o reconhecimento e a construção das divergências do pluralismo a partir de patamares mínimos civilizatórios. A partir do final dos anos, a partir logo depois da Primeira Guerra Mundial, se tentou a construção daquilo que se chama de uma democracia política e, como eu disse também, de uma democracia econômica. Nós tivemos essas experiências na Constituição Mexicana, de fevereiro de 1917, depois nós tivemos Weimar, de 1919, e nós viemos parar na nossa Constituição Federal de 1988, sendo que construímos aqui um largo percurso. Qual foi a tentativa destes movimentos políticos constitucionais? A primeira tentativa foi uma ampliação de direitos em massa para todos, e não meramente uma descrição formal. Portanto, a perspectiva da democracia econômica nasce do seguinte parâmetro: qualquer um de nós aqui pode parar num sinal de qualquer grande cidade brasileira e vai ver, às vezes, pessoas pedindo esmolas, pedindo ajuda. Às vezes, pessoas com famílias inteiras, com crianças. Essa mulher, esse homem que está na rua nesta condição, na verdade, com certeza, ele é um cidadão político. Ele pode votar e ser votado. Mas ele não é um cidadão econômico. Ele não tem uma participação digna na economia para garantir a subsistência, para garantir aquilo que o nosso artigo 6º, nossa perspectiva coletiva, estabelece para os cidadãos: moradia, saúde, habitação, transporte, lazer, etc. Educação, sobretudo. Então, o desafio era transformar a democracia política numa democracia econômica, de forma a trazer marcos civilizatórios mínimos pactuados que caminhassem nessa direção. Essa escolha foi o fracasso que nós sabemos que aconteceu na Europa no final dos anos 20 e no começo dos anos 30, com a barbárie da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Mas este constitucionalismo ganhou forças após a Segunda Guerra Mundial, resolve se estabelecer nos países marcados por essa tragédia, principalmente a Alemanha e a Itália. Pouco tempo depois, no final dos anos 40, se estabelecem a Alemanha e a Itália. Pouco tempo depois, 10, 15 anos depois, resolve se estabelecer na Península Ibérica, também para libertar
Portugal e Espanha, das suas experiências autoritárias de salazarismo e franquismo, respectivamente, e chega para o final, aqui nos anos 80, para tentar reorganizar política e economicamente as nossas sociedades, das egressas, das perversas e cruéis ditaduras militares que nós tivemos no Brasil, no Chile, na verdade na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Paraguai, lá no Equador, em todos esses, e depois em vários outros países da América Latina. Então, esse constitucionalismo chega para nós como essa perspectiva também. A perspectiva dirigente, intervencionista, e a perspectiva, sobretudo, de garantia de absorção do conceito de pluralismo, da tolerância como valores elementares para isso. O que é que significa isso? Significa que o Pacto Constituinte de 1988, que nós tivemos no Brasil, assim como os outros, eles estabeleceram limites civilizatórios mínimos. Isso estava dito na redação original do antigo parágrafo único do artigo 5º da Constituição, quando dizia que os direitos fundamentais que aqui estão não são exaustivos, eles serão incorporados por outros que elasteçam essa possibilidade, jamais que diminuam isso. E isso foi dito em outro momento, né, no parágrafo 4º do artigo 60 da nossa Constituição, quando estabelece limites, por exemplo, de qualquer proposta que sequer tenha tendência de abolir algo do que está no artigo 5º. Qual é a leitura que nós fazemos disso? A leitura que nós fazemos disso, minha prezada Carolina, pesados ouvintes que aqui estão, é de que a Constituição disse claramente é daqui para frente, não é daqui para trás. Isso significa, então, que eu tenho que começar a construir determinados elementos na sociedade, porque a formalidade constitucional ela é importante. A normatividade constitucional, a escolha pela normatividade que eu fiz, ela é fundamental. Mas ela não é tudo. Ela precisa, sobretudo, do apoio institucional político da sociedade para que ela seja respeitada. Então, a mesma Constituição que estabelece essas premissas de que o marco civilizatório é daqui para frente e não daqui para trás, por óbvio, ela precisa de elementos institucionais que garantam esta mecânica de funcionamento e de busca de articulação entre a normatividade constitucional e o que eu tenho no desafio da realidade. Em outras palavras, a forma é importante, mas o conteúdo não pode ser esvaziado, o conteúdo desta forma não pode ser esvaziado pela prática da compreensão desta forma. Eu tenho que garantir o conteúdo desta forma e, para isso, eu tenho os mecanismos que observar, os mecanismos que a sociedade estabeleceu. É a partir daqui, portanto, que eu começo, como em toda a sociedade, a ter os conflitos, a ter os problemas. Até aqui eu não tenho nenhuma novidade com isso. Na medida em que democracia nada mais é do que conflito. É a troca de opinião, é a troca de divergências. Democracia e conflito, na verdade, são inerentes. Agora, o conflito estabelecido no limite do pacto constitucional, no limite da formalidade que foi estabelecida por meio de um processo constituinte, como foi o nosso caso. Eu só posso falar em perspectiva democrática de direito ou de direito quando eu tenho, não somente quando eu alcanço um resultado democrático, mas também que este resultado democrático seja alcançado por um processo igualmente democrático. Isso é que oferece uma força de legitimação a essa normatividade, a essa formalidade que haverá de ter mantido o seu conteúdo pela força das instituições que a compõem. Então, há limites para isso. E, sobretudo, porque nós temos, né,
talvez um dos mais significativos filósofos do direito do século XX, que é Norberto Bobbio, e é um liberal. E Bobbio, em vários de seus estudos, estabeleceu e disse: a democracia é, antes de mais nada, um sistema de limites políticos, econômicos e sociais. Limites formais, cujos conteúdos se manifestam a partir da ação política concreta do tecido social, instituições e poderes, etc., e limites, sobretudo, limites políticos. Então, a democracia é um sistema de limites, exatamente de limites pactuados por meio de constituintes participativas resultantes, elas próprias, de processos democráticos. Por isso que eu tenho a imposição de limites, e isso não tem nenhum comprometimento antidemocrático. A imposição de limites é para todos. Aqui, a absorção do imperativo categórico kantiano, né? Ou seja, vale para mim, vale também para a Carolina, vale também para a Hilda, que eu estou vendo aqui na tela, ou seja, vale para nós todos. Portanto, há a correspondência do preceito elementar primeiro do republicanismo, que é a igualdade de todos perante a lei. Dito que a democracia é um sistema de limites, ela pode estabelecer limites, repito, econômicos, políticos e sociais. E ela estabelece. O primeiro grande desafio que este constitucionalismo recebeu foi logo aquele relativamente à capacidade de organização das forças econômicas na sociedade e, principalmente, das forças econômicas que detinham mais poder em todas as esferas, diante daquelas que não podiam. Naturalmente, o constitucionalismo dirigente interveio na atividade econômica, na perspectiva de defender, por exemplo, a soberania econômica, que é o que nós temos no inciso 4º do nosso artigo 70, e para defender aquilo que também nós observamos, no meu entendimento, é uma das espinhas dorsais do nosso constitucionalismo dirigente, mas nós falamos pouco disso, porque é uma coisa que está lá na ciência e tecnologia, nós não costumamos dar muita atenção a isso, mas está lá bem grande. O mercado interno integra o patrimônio nacional, que será utilizado para o desenvolvimento científico e tecnológico e o bem-estar social de toda a população. Portanto, há uma abertura constitucional para a intervenção do Estado no domínio econômico, no sentido de civilizar aquilo que já desde o começo dos primeiros 20 anos do século XX se dizia, ou seja, a civilização ou um compromisso civilizatório mínimo entre capital e trabalho. Portanto, essa é a nossa Constituição. Esse primeiro desafio, né, em países principalmente da Europa Ocidental, mas em vários países, inclusive aqui no Brasil, nos anos 50, se na Europa Ocidental ele foi realizado, a tentativa dos anos 50 aqui no Brasil começou a ser feita, mas ela foi interrompida em 1964 pelo golpe militar que instalou uma ditadura no Brasil até 1985. Ou seja, mais durante os anos 50 do chamado desenvolvimentismo brasileiro, nós percebemos a formação de mercado interno, a industrialização do país, a tentativa das chamadas reformas de base, ou seja, tudo aquilo que países do chamado capitalismo desenvolvido já tinham realizado. Nós tentamos realizar e, evidentemente, houve essa ruptura golpista em 31 de março de 1964. A partir daí, nós recuperamos essa busca do dirigismo constitucional em 1988 e até hoje vivemos neste enorme desafio, ainda persistente desafio. Ocorre que a partir dos anos 90, né, e o começo do século XXI, nós passamos a ter desafios de outra ordem.
com a contínua expansão, né, em massa e não apenas localizadamente, com situações de programas localizados ou de soluções apenas caritativas relativamente a grandes problemas sociais, nós passamos a ter o envolvimento do próprio Estado em massificação de ampliação de direitos. E aqui começaram vários problemas, não somente no Brasil, mas na Europa e em outras sociedades, por problemas distintos. O fato é que, a partir daqui, começaram a aparecer, né, outras formas de manifestação e de enfrentamento que começaram a ameaçar a erosão deste constitucionalismo dirigente. Eu me refiro notadamente àquele que se chamava como as falas de ódio e a sua defesa intransigente como uma forma de liberdade de manifestação de pensamento. As falas de ódio, principalmente em países como o Brasil, Estados Unidos, que são consideradas, entre aspas, nações multiculturais, o termo comporta várias discussões, elas passaram de uma forma de ataque e de desrespeito à dignidade intrínseca de determinadas etnias, de determinados setores de crenças religiosas e de determinados, sobretudo, setores de organização política, passaram simplesmente de palavras a atos de violência contra essas sociedades, contra esses grupos da sociedade. É aqui que nós observamos, por exemplo, manifestações racistas, antissemitas, anti-islâmicas, contra ciganos, contra os negros, contra populações indígenas e contra populações que, em determinada sociedade, integram setores significativos quando juntas, mas são minorias frente à população de uma tradição judaico-cristã que nós temos no Ocidente. Esse foi o primeiro movimento. Sobre isso, este constitucionalismo soube dar, na minha avaliação, respostas bastante satisfatórias. Portanto, esta democracia soube se defender. Quando nós olhamos a jurisprudência, por exemplo, do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, da Corte Constitucional Espanhola, do Tribunal Constitucional português, ou do próprio Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, ou do Tribunal Constitucional da Colômbia, e o Supremo Tribunal Federal, nós notamos, claro, há diferenças entre as decisões, mas nós percebemos aquilo que eu chamo de um fio condutor a respeito desta, que une, que vincula essas decisões e essa ideia. A de que, por exemplo, a dignidade humana, a dignidade de qualquer ser humano, prevalece sobre a liberdade de manifestação de pensamento. Aqui há uma divergência, ou pelo menos um debate, com a orientação jurisprudencial americana da Suprema Corte dos Estados Unidos, embora, mesmo naquela sociedade, seja abundante e dominante a posição que se aproxima mais deste fio condutor dos tribunais europeus, daqui da América Latina e de outras sociedades. Ou seja, no sentido de dizer apenas de ratificar aquilo que eu falei das palavras de Norberto Bobbio, de que a democracia é um sistema de limites, e esses limites atingem, sim, determinados direitos individuais. Ora, eu tenho a intervenção do Estado nas minhas relações personalíssimas e individuais. Eu tenho a intervenção do Estado na minha relação com o meu cônjuge. Como, por exemplo, eu não posso usar de violência dentro da minha casa. Com a pessoa com quem eu sou casado, eu não posso usar violência. O Estado intervém, inclusive, na intimidade das pessoas para estabelecer limites sobre isso. Estaria, por exemplo, a Lei Maria da Penha,
ou está aí a fartíssima jurisprudência, não é verdade, de defesa da integridade do corpo da mulher, inclusive da sua proteção no que diz respeito, na verdade, à sua integridade física. Eu não posso fazer o que eu quero com os meus filhos. Eu tenho uma defesa e uma intervenção do poder do Estado nesse momento em que, mesmo um direito individual, onde eu sou responsável pela educação dos meus filhos, por escolher o tipo de educação que eu vou dar, de formação religiosa, política, etc., mas há limites para isso, na medida em que eu não posso submeter meus filhos ou meus ascendentes idosos a maus tratos, há, portanto, reconhecimento de uma intervenção natural. Por que eu não posso intervir, portanto, numa esfera coletiva se a mesma Constituição e a mesma legislação me permite uma intervenção até na minha intimidade e vida privada e haveria de não permitir uma intervenção na minha ação enquanto cidadão da esfera pública, não é verdade? Então, o que eu constato quando observo isso é uma perfeita sintonia de racionalidade, portanto, de argumentação racional, que me autoriza a concluir de que o limite estabelecido pela democracia é necessário e de que, esse é o primeiro momento, e o segundo momento, de que há uma imposição, se isso quiser subsistir, de que a mesma democracia disponha de elementos que consiga defender a si mesma. E essa disposição de elementos faz todo sentido, sob pena de não subsistir aqueles limites que são estabelecidos por ela própria. Então, nós extrapolamos dessa esfera, como eu dei o exemplo da intimidade e vida privada na liberdade de manifestação de pensamento, para a esfera de uma atuação coletiva. E aqui sim, Brasil e determinados países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, se aproximam. Eu vejo o crescimento de atores políticos consideráveis que ameaçam a destruição do pluralismo das sociedades e da tolerância. Nós observamos esse crescimento quando olhamos países como a Alemanha, como Polônia, França, Espanha, Portugal recentemente e o Brasil. Nós observamos, por exemplo, a esdrúxula tese de que, aspas, eu teria direito de pedir a destruição da democracia. Portanto, de que a minha liberdade de manifestação transposta para a manifestação coletiva na esfera pública me permite reivindicar o fim do pluralismo e o estabelecimento de determinadas medidas acudescentes que, liquidam esse pluralismo, dois, que liquidam a possibilidade de reconhecimento de grupos menores sociais. Aqui, portanto, nasceu, dada essa percepção das instituições democráticas, deste constitucionalismo dirigente a que eu me referi, aqui nasceu a pergunta célebre: o que fazer diante desse quadro? Como reagir diante desse quadro? Em novembro de 1952, a então Alemanha, refeita pela guerra, ofereceu uma resposta interessante. Foi a criação do Serviço Federal de Proteção Constitucional. Trata-se de um órgão do Estado que observa atores políticos que, francamente, violam as garantias ou os direitos e garantias que estão na lei fundamental alemã, num primeiro momento na perspectiva administrativa, e depois judicializam essas questões. Isso levou, por exemplo, já em 1952, a proibição de um partido abertamente de orientação nazista. Depois, em 1956, o mesmo tribunal decidiu pela inconstitucionalidade do Partido Comunista da Alemanha, por, claro, entende o tribunal,
violar determinadas cláusulas de garantias fundamentais. Mais recentemente, há um pouco mais de um mês atrás, o mesmo tribunal resolveu excluir do fundo partidário um partido chamado A Pátria, porque este partido, né, prega antissemitismo, anti-islamismo, prega o fim da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de manifestação de pensamento para palavras racistas e neonazistas, e, portanto, é alimentado pela investigação do Serviço Federal de Proteção Constitucional, o Tribunal Federal Constitucional Alemão. Então, resolveu, num primeiro sinal de alerta, dizer: você não participa mais do fundo partidário. Os recursos públicos destinados aos partidos políticos, como aqui no Brasil, lá também tem. A decisão, óbvio, inclusive, eu concordo inteiramente com a decisão, foi aplaudida não somente pela quase a totalidade da sociedade alemã, mas da própria sociedade europeia. Um dos argumentos dessa decisão, que já estava lá nos anos 50, era o argumento da democracia que defende a si mesma. A democracia não pode ser somente, do ponto de vista constitucional, discursiva. Ela necessita, não podemos ter esta ingenuidade, mas ela necessita necessariamente de instrumentos e de instituições que funcionem e sejam capazes de lhe garantir um funcionamento e a garantia mínima da existência e, sobretudo, garantir o conteúdo da forma da eficácia daquela normatividade estatuída. Portanto, a esta nova perspectiva se cria o tema de democracia defensiva. Antes, porém, deste julgamento de um mês e pouco atrás, a respeito da exclusão de um partido da participação do financiamento público, o conceito de democracia defensiva, agora, não proveniente de uma manifestação judicial, portanto, a decisão judicial do Tribunal Federal Constitucional Alemão, mas do Tribunal Federal, equivalente ao nosso STJ, ao nosso Superior Tribunal de Justiça. O tribunal tomou conhecimento de uma célula, de um ajuntamento, né, de pessoas com nítidas intenções de ruptura da ordem democrática e, em dezembro de 2022, determinou a prisão de 50 pessoas, dentre as quais uma juíza em exercício que integrava um grupo chamado Cidadãos do Reich, que ignorava a Lei Fundamental Alemã de 1949, não reconhecer o Estado alemão como uma democracia, não reconhecer a autoridade do Tribunal Constitucional dentro da Justiça alemã e não reconhecer o pluralismo político característico desta sociedade e que tinha como objetivo uma intervenção das Forças Armadas na institucionalidade alemã para a restauração da ordem, sobretudo da ordem monárquica pré-1918. Essas pessoas foram presas, 50 pessoas, além de busca e apreensão em residências em 11 dos 16 estados da Federação Alemã. Por fim, quando foi nas eleições de 2023, do ano passado, um jovem deputado estadual da Baviera foi preso por participar de reuniões e de manifestações de uma associação nazista que tinha células na República Tcheca, né, o que eles chamam de Associação Burschenschaft. Né? E o deputado não teve o reconhecimento da sua imunidade parlamentar para a defesa de tais atos e discursos de destruição da democracia. Portanto, estes exemplos, né, são exemplos, na minha avaliação, um alento para os desafios que nós temos no caso brasileiro.
Em 2022, todos nós sabemos, nós tivemos, né, ajuntamentos no país todo a pedir uma intervenção militar numa mirabolante interpretação do artigo 142, que agora o Supremo Tribunal Federal, recentemente, apenas confirma que não há a perspectiva de moderação por parte de Forças Armadas. Por uma razão óbvia. Numa perspectiva democrática, quem tem armas não decide, e quem decide não tem armas. É por isso que a Constituição impõe às Forças Armadas, aqueles que detêm as armas, a mobilização para a ação a partir da determinação de quem tem o poder civil eleito, no caso, o presidente da República, e que esta decisão unilateral de uma só pessoa, que tem legitimidade para isso, que é o presidente da República, terá que ser confirmada pelo Congresso Nacional. Portanto, só então a ação de Forças Armadas terão legitimidade, as ações de Forças Armadas terão legitimidade para a sua mobilização quando tiverem a confirmação do poder civil eleito, e não de forma autônoma. Quando eu observo o que aconteceu no Brasil, né, neste período pós-eleitoral de 2022, o que aconteceu em 2023, uma aberta tentativa e planejamento, né, de golpe por parte de autoridades da institucionalidade brasileira, me encaminho para o final, minha prezada Carolina, nós podemos ter dois olhares. O primeiro é um olhar que é comum a qualquer sociedade. Nós sempre teremos, no nosso âmbito, na nossa organização, na nossa tessitura social, nós teremos grupos e apoios políticos dispostos à destruição da democracia. Portanto, esse é o pressuposto, inclusive, da necessidade da construção teórica de uma democracia defensiva e, passo seguinte, né, a decisão tomada da construção e implementação de instituições que sejam capazes, na verdade, de dar vida a esta conceitualização de democracia defensiva. Então, não é novidade nenhuma, nós sabemos que convivemos com esses grupos dispostos à destruição da democracia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós podemos constatar é que, no Brasil, como nesses outros países, onde nós temos, devido à força das redes sociais de comunicação, novos elementos que nós não tínhamos, por exemplo, nos anos 50. Mas parece que as instituições brasileiras começam a delinear formas jurídicas construídas tendo como referência o conceito de democracia defensiva e o conceito de imposição dos valores democráticos da Constituição de 88, parece que o Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outros tribunais, começam a construir orientações jurisprudenciais que são capazes de dar resposta a estes desafios que nós temos no cotidiano. Portanto, essas duas vertentes que nós observamos, a existência desses grupos, mas a capacidade da institucionalidade de reagir a esta perspectiva de que sempre existirá. Evidentemente que nos dias atuais, eu não preciso discorrer aqui muito sobre a complexidade e o poder das redes sociais, a proliferação das notícias, etc., mas essas complexidades, elas começam a chegar e ser compreendidas pelos tribunais, principalmente pela Justiça Eleitoral, e começam, portanto, a ser elaboradas e formuladas conceitos teóricos de orientação jurisprudencial para que preceitos de uma democracia defensiva sejam efetivamente construídos. Eu posso dar um exemplo disso, rápido. Eu me lembro muito bem, na eleição de 2018, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, julgando uma determinada ação de prestação de contas, né,
onde a parte contrária dizia que o impulsionamento de notícias de Facebook deveria, que é pago, todos nós sabemos, deveria constar da relação de gasto, óbvio, de qualquer campanha. E o ministro, uma pessoa de mais idade, né, com uma certa ingenuidade, ou mesmo desconhecimento, e disse: como é que eu vou julgar isso? Eu não sei o que é impulsionamento. Ou seja, a nossa justiça não estava preparada para aquilo naquele momento, em 2018. Agora, completamente diferente. Transcorridos de 2018 para cá, nós já observamos que a justiça eleitoral, né, e os outros ramos da justiça começaram a ser capazes de desenvolver elementos que possam identificar os chamados abusos do poder econômico, que está lá na Constituição como uma das causas da perda do mandato eletivo através de ação de investigação de mandato eletivo, nesse sentido, de impugnação de mandato eletivo, o que, portanto, é denunciador de que instituições brasileiras começam a se preparar nesse sentido da democracia defensiva. Notícias como essa são, na minha avaliação, são bastante alentadoras, porque demonstram que a nossa institucionalidade, e uma parte determinante da nossa institucionalidade, que é o Poder Judiciário, começa a ter capacidade de se movimentar na direção da compreensão deste desafio e do que isso significa. Portanto, minha prezada Carolina, todos os amigos, né, a mensagem que eu tinha para dizer é essa. Primeiro, nós temos um instrumental normativo constitucional dirigente, que é produto de uma série conflituosa, claro, e de vivências que nós tivemos no século XX, mas que tem a plena capacidade, na verdade, de dar respostas aos desafios dessa institucionalidade em tempos tão tormentosos como esse. Eu finalizaria dizendo que não há nenhuma perspectiva de que a construção da democracia caia do céu, como nenhuma transformação. Ela será uma tarefa a ser realizada por nós que estamos aqui no nosso concreto. E isso envolve as instituições da sociedade. Por isso, eu reitero o meu reconhecimento, né, e o meu aplauso à Escola Superior da Magistratura pela elaboração desse seminário e pela provocação desse debate necessário entre nós. Muitíssimo obrigado, Carlos. Eu acho que eu me comportei no tempo. Né? Meu especial cumprimento ao Elton Favós, que eu estou vendo aqui, nosso amigo. Tudo bem, Elton? Obrigado. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, claro, com a concordância aí Claro, da cerimonial. Será possível? claro, sim, passa. Ah, ótimo. Professor, eu observei atentamente a sua palestra e o senhor tocou num ponto muito interessante e me veio a pergunta. O senhor mencionou que o mercado interno integra, né, assim como a ciência, tecnologia e inovação, o patrimônio nacional, visando assegurar o desenvolvimento e a soberania econômica. Tem previsão lá no artigo 170. Recentemente, em 2015, a emenda constitucional 85 inseriu o artigo 219b na Constituição, criando o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, atualmente, todos sabemos que o conhecimento e a tecnologia avançada integram o Centro Mundial de Poder, o que garante a determinados países vantagens políticas, econômicas, sociais e militares. Há, inclusive, um economista britânico chamado Christopher Freeman, que defende que a inovação constitui, a um só tempo, o principal determinante da dinâmica econômica. E também é fundamental para definir padrões de competitividade econômica, sobretudo em escala global. O que fazer, então, essa é a pergunta, para converter a nossa vigorosa produção científica nessa tríplice hélice, comunidade científica, setor produtivo. O que fazer, então, para converter essa vigorosa produção científica que nós temos no país, sob essa ótica de uma tríplice hélice, né, de comunidade científica, setor produtivo e Estado,
em produtos e serviços para melhoria de vida das pessoas, ou para melhorar esse desenvolvimento, soberania econômica? É essa a pergunta. Não sei se o senhor conseguiu ouvir tudo, professor. Sim, ouviu, Walter? Acho a sua pergunta bastante pertinente, porque ela dialoga diretamente com a natureza do nosso dirigismo e desenvolvimentismo da Constituição Federal. O artigo 219, mas não só isso, todo o texto da Constituição, no meu entendimento, é a assimilação das teses, né, desenvolvimentistas, principalmente de Celso Furtado. Celso Furtado, quando construiu uma das suas principais teses, né, está lá nas raízes do subdesenvolvimento, quando ele diz, olha, o subdesenvolvimento não é um caminho natural para o desenvolvimento econômico, até porque os países do capitalismo desenvolvido não conheceram o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma outra forma de manifestação do capitalismo. Logo, se determinados países, determinadas sociedades, elas mesmas não tomarem medidas internas, não superarão naturalmente o subdesenvolvimento. Isso, aliás, né, é hegeliano, né? Na medida, olhe como a filosofia serve, porque Hegel foi o primeiro que disse que não há desenvolvimento natural nos acontecimentos humanos. Tudo é racional, tudo é movimento. Ou seja, eu apanho, recorro à compreensão filosófica para explicar todos os problemas que eu tenho, como no caso, né, Celso Furtado faz. Então, se eu tenho que tomar medidas internas próprias enquanto sociedade, nada melhor do que eu observar a racionalidade da história. O que foi que os países do capitalismo desenvolvido fizeram? Protegeram o seu mercado, investimentos pesadíssimos na ciência e tecnologia, na inovação, fundaram institutos de pesquisa de ponta, reuniram intelectuais e pesquisadores de ponta, todos fizeram isso. A Alemanha começou a fazer isso, Estados Unidos fez isso, Inglaterra fez, França fez, todos os países fizeram isso. Eu tenho que fazer isso também, claro. Eu tenho que ter investimentos. China fez isso, Coreia do Sul fez, Índia fez isso. Na verdade, hoje, você vê aí a Índia, na verdade, que lança satélites e que, inclusive, consegue colocar um artefato na Lua. Então, é uma decisão política, da classe política, que haverá necessariamente que ter uma visão não subalterna, mas uma visão de que esta elite econômica terá que disputar o seu papel do ponto de vista internacional. Todos esses países fizeram isso. Por que a nossa elite econômica é subalterna e não, por exemplo, atua em conjunto com o Estado para investimentos pesados nessa capacidade? Claro, esse é o caminho. Sim, foi perfeito. Professor, muito obrigada mesmo. E foi excelente a palestra, nós estamos encantados. E eu queria registrar que veio aqui, pensando que era presencial, o professor Paulo Antônio Albuquerque, com a esposa, com a Marta. Chegou aqui todo de paletó e disse assim, olha, eu vim assistir a palestra aula magna. Eu disse, não, é online. Aí disse, me confundi, mas deixa um abraço, e acho que ele foi assistir, então, nós temos equipamentos aqui para assistir online também, ele deve ter que procurar algum equipamento desse, ele a Marta. Um queridíssimo mesmo. Pois é, então... grande professor. E eu fico muito feliz, eu me lembro, quando o senhor estava entrando na faculdade, o senhor entrando eu entrei justamente em 93, e o seu mestrado foi em 93, e aí eu fui tomando o pé do que era um mestrado, do que era, né, e assim, isso me marcou muito, porque o senhor fez mestrado onde eu fiz a faculdade e o meu mestrado, né, que é na Federal, e aí isso me marcou muito, e também a questão que é tão importante falar isso, porque eu acredito que a civilização, ela tem isso, é um passar a tocha, né, nós podemos ter convivido com Paulo Bonavides, então a gente continua colocando esses ensinamentos vivos, né, da defesa da Constituição, da democracia, e é como a gente tem o dever de manter essa tocha acesa, né, e repassando isso para quem está chegando, quais são os princípios, quais são os valores que foram eleitos depois de tanto sofrimento, depois da Segunda Guerra Mundial, né, essa centralidade da dignidade da pessoa humana. Então,
eu acho muito interessante todos todos esses momentos e essas reflexões, e especialmente sua palestra foi bastante marcante, assim, nesse momento, e eu quero lhe agradecer demais. E eu também queria agradecer, porque seria impossível a gente ter realizado o que a gente realizou sem o que foi co-realizador, o professor Flávio Moreira Gonçalves. E eu tenho aqui alguns agradecimentos, inclusive do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, do Direito, do GTEA, do GTERCOA, né? E o Museu da Fotografia. E a exposição vai estar aqui até o dia 26, e é imperdível, das fotografias da época, né, de 64, que é a data que a gente está agora, né, completando 60 anos, e não esquecer para não repetir, né? Então, realmente a gente... uma coisa assim, o judiciário tem isso, ele não vai tomar uma posição de direita, de esquerda, mas uma posição pela civilização, sim, pelo mínimo civilizatório, sim, pela constitucionalidade, sim. Então, assim, o que se viu, por exemplo, naqueles ataques aos poderes instituídos, foi a pura barbárie, né? Sem nenhum charme na palavra, não é aquela, os novos bárbaros que são maravilhosos, não, foi barbárie mesmo no sentido do absurdo, do que não pode ser admitido, né? Então, eu queria agradecer muito e dizer que eu também queria, por fim, citar uma pessoa que no começo, olha como a gente aprende, no começo, as primeiras palestras dele, eu fui muito refratária, que foi o Vará. Depois, eu lendo, eu entendi como ele era um gênio, e depois eu fui convivendo e conversando com o Vará, eu vi a profundidade dele. No começo, o Vará eu não acolhi, depois eu fui vendo quem era. E eu me lembro de um livro dele, que ele dizia justamente isso, que a gente não pode descansar achando que porque está escrito numa Constituição, que está garantido, não é assim, não é? Nada vai lhe dispensar da luta, né? Nada vai lhe dispensar da luta. Então, eu queria dizer isso, a gente tem que se posicionar, assim, pela democracia, pela civilidade, pela cidadania, né? Então, a gente tem que dizer que a SMEC também faz parte dessa, como uma escola superior, como qualquer lugar que dê valor ao ensino, que dê valor ao pensamento crítico, à filosofia, ela nunca vai estar alinhada a quem quer repetir erros e cometer atrocidades, nunca vai estar do lado da tortura e da violência contra os direitos humanos, né? Então, isso é uma posição nossa e que ninguém arreda o pé. Então, é isso, olha, e muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, prezada Carolina, muito obrigado a todos que ouvem, para mim foi uma honra, e, novamente, eu reitero o meu reconhecimento e a minha satisfação em saber que a Escola Superior da Magistratura, né, organizou esse evento. Parabéns. Bom final de semana para todos. Muito obrigada. E, por fim, vai ter um vídeo que o Felipe, do GTERCOA, do grupo de pesquisa, ele vai colocar para a gente, que foi... Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Muito obrigado. Excelente vídeo. Parabéns, Felipe. Parabéns, Smack, novamente.